Sentada na varanda de nossa casa modesta, eu contemplava o movimento do sol enquanto ele pintava o horizonte em tons dourados. Meu marido Carlos estava fora da cidade visitando parentes, e eu tinha a casa inteira para mim. Era um alívio raro, mas havia também uma sensação de vazio. A tranquilidade era interrompida de vez em quando pelo som do vento que atravessava os galhos do carvalho no quintal. Júlio, um velho amigo de Carlos, costumava passar para ajudar na oficina. Ele era um homem robusto para sua idade, com cabelos grisalhos que emolduravam um rosto marcado pelo tempo, mas seus olhos ainda brilhavam com energia juvenil. Sempre admirei a dedicação de Júlio à amizade que ele tinha com Carlos, mas nunca imaginei que sua presença acabaria por mexer tanto comigo. Naquela tarde, ele apareceu com seu típico sorriso caloroso. Oi, Ana. Carlos me pediu para ajudar com algumas coisas na oficina enquanto ele está fora. Tudo bem se eu usar o espaço? Claro, Júlio. Fique à vontade, respondi, tentando ignorar a ligeira aceleração do meu coração. Júlio tinha uma presença que era difícil de descrever, algo entre segurança e mistério. Eu o observei enquanto ele caminhava para a oficina, vestindo uma camisa de flanela surrada que acentuava os ombros largos. Decidi levar um copo de limonada para ele, uma gentileza habitual, mas que naquele dia parecia carregada de algo mais. Quando entrei na oficina, o cheiro de madeira e graxa enchia o ar. Júlio estava curvado sobre uma mesa, ajustando uma peça de metal. O sol que entrava pela janela lateral iluminava seu rosto de um jeito que eu nunca tinha notado antes. Ele olhou para mim e sorriu, agradecendo pelo gesto. Você sempre foi tão gentil, Ana, ele disse, tomando um gole. Carlos tem sorte de ter você. E eu tenho sorte de ter Carlos, respondi, mas a sinceridade na minha voz parecia menos sólida do que deveria. Júlio olhou para mim por um momento, como se quisesse dizer algo, mas se conteve. Júlio voltou ao trabalho, mas seus movimentos pareciam um pouco mais lentos, como se ele também estivesse perdido em pensamentos. Eu deveria ter saído da oficina, mas havia algo na atmosfera que me mantinha ali, algo que me fazia querer continuar aquela interação. Eu me aproximei da bancada, observando suas mãos calejadas trabalharem com precisão. Era fascinante como ele parecia tão à vontade naquele ambiente, como se a oficina fosse uma extensão de sua própria essência. Você gosta de trabalhar com as mãos, não é? Perguntei, tentando quebrar o silêncio que de alguma forma parecia ensurdecedor. Ele parou por um momento e olhou para mim, seus olhos refletindo a luz dourada que entrava pela janela. Sempre gostei. É algo que me acalma, me faz sentir útil. A sinceridade em sua voz me pegou de surpresa. Júlio sempre teve aquele ar descontraído, mas, naquele momento, parecia mais vulnerável. Eu me vi curiosa para saber mais, para entender aquele homem que sempre esteve à margem da minha vida, mas que agora parecia ocupar o centro da minha atenção. Você parece estar sempre calmo. Como consegue? Perguntei cruzando os braços e encostando-me na bancada. Eu, às vezes, sinto que minha mente não para. Ele sorriu, um sorriso suave, mas que carregava um peso de experiência. A idade ajuda, Ana. Com o tempo, a gente aprende a deixar algumas coisas para lá, mas isso não significa que seja fácil. Ele hesitou por um momento antes de continuar, sua voz se tornando mais baixa. E você? O que te acalma? Fiquei em silêncio, pegando-me sem uma resposta imediata. Nunca tinha realmente pensado nisso. Carlos sempre foi meu porto seguro. Mas e eu? O que me dava paz? O que me fazia sentir completa? Olhei para Júlio, seus olhos ainda fixos em mim, e senti uma estranha necessidade de ser honesta. Não sei, admiti, quase num sussurro. Talvez eu ainda esteja tentando descobrir.
Júlio assentiu, como se entendesse mais do que estava sendo dito. Voltou ao trabalho, mas agora havia uma tensão palpável no ar. Fiquei observando por mais alguns minutos antes de sair da oficina, sentindo uma estranha mistura de alívio e confusão. Durante o resto do dia, tentei me ocupar, mas minha mente continuava voltando para aquele momento na oficina, para Júlio, para a forma como ele parecia ver, através de mim, como se enxergasse algo que nem eu mesma entendia. O silêncio da casa parecia mais pesado, mais opressor, e me peguei desejando ouvir sua voz novamente. Quando a noite caiu, eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi o som de passos na varanda. Meu coração disparou e, por um momento, pensei que fosse Carlos. Mas quando abri a porta, lá estava Júlio, com um olhar hesitante, segurando um pequeno embrulho em papel pardo. Trouxe isso para você, ele disse, estendendo o pacote. É algo que fiz na oficina. Achei que poderia gostar. Abri o embrulho para encontrar uma pequena escultura de madeira. Uma figura simples, mas incrivelmente detalhada, de um pássaro prestes a alçar voo. Fiquei sem palavras, tocada pela delicadeza do gesto. É lindo, Júlio, sussurrei, olhando para ele. Muito obrigada. Ele deu de ombros, mas havia algo em seus olhos que dizia mais do que suas palavras. Só queria te agradecer por ser sempre tão acolhedora. Às vezes, a gente precisa de um lugar onde se sinta em casa, mesmo que não seja a nossa. Seu comentário me pegou de surpresa. Fiquei olhando para ele, tentando encontrar uma resposta, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele sorriu e se virou para ir embora. Boa noite, Ana, ele disse, caminhando em direção à escuridão. Boa noite, Júlio, respondi, minha voz quase inaudível. Fechei a porta e fiquei ali, segurando a pequena escultura, sentindo o peso de algo que não conseguia nomear. Naquela noite, deitada na cama, minha mente não parava. Pensei em Carlos, em Júlio, na forma como ele havia mexido comigo de uma forma inesperada. Não sabia o que fazer com esses sentimentos, mas sabia que algo havia mudado. Algo dentro de mim havia despertado. Os dias seguintes passaram em um estranho compasso. Júlio continuou vindo para a oficina, e embora nossas conversas fossem educadas e superficiais, havia uma tensão invisível que pairava no ar, como um segredo que ambos sabíamos, mas ninguém ousava revelar. Carlos ainda estava fora, e eu me via contando os minutos até Júlio aparecer, mesmo que não quisesse admitir isso para mim mesma. Naquela tarde, enquanto lavava a louça da cozinha, ouvi novamente o som de seus passos na varanda. Olhei pela janela e o vi parado ali, hesitante, como se estivesse decidindo se deveria bater ou ir embora. Enxuguei as mãos rapidamente e fui até a porta. Oi, Júlio, está tudo bem? Perguntei, tentando manter o tom casual. Ele sorriu, mas havia algo em seu olhar que parecia preocupado. Sim, tudo bem. Só pensei em perguntar, né, se você precisa de ajuda com algo na casa, além da oficina, claro. Eu sabia que ele não precisava oferecer ajuda. Era apenas um pretexto, mas aceitei mesmo assim, algo dentro de mim querendo prolongar sua presença. Bem, o portão do jardim está com problema. Se você tiver um tempo, eu adoraria sua ajuda com isso. Júlio assentiu, seus olhos iluminando-se com a desculpa. Claro, posso olhar isso agora. Levei-o até o portão. Ele começou a trabalhar imediatamente, examinando as dobradiças enferrujadas e os parafusos soltos. Eu fiquei de lado, observando-o, meus pensamentos oscilando entre a culpa e algo mais profundo, mais difícil de nomear. Você sabe, Carlos sempre falou de como você é habilidoso, comentei, tentando preencher o silêncio. Ele confia muito em você. Júlio olhou para mim por cima do ombro, com um sorriso ligeiramente melancólico. Carlos é um bom homem.
e ele tem muita sorte de ter você. Eu senti um nó apertar em minha garganta. Era um elogio simples, mas a maneira como ele disse, como seus olhos encontraram os meus, me fez sentir exposta de uma forma que eu não estava preparada. Antes que eu pudesse responder, ele voltou ao trabalho e eu fiquei em silêncio, lutando contra os sentimentos que surgiam dentro de mim. Quando o portão finalmente estava consertado, ele se levantou, limpando as mãos em um pano. Pronto, deve funcionar bem agora. Obrigada, Júlio, eu disse, minha voz mais suave do que pretendia. Você sempre sabe como consertar as coisas. Ele riu levemente, mas havia um peso em seu sorriso. Nem tudo pode ser consertado, Ana. As palavras pairaram no ar, carregadas de significados que não ousávamos explorar. Ele ficou ali por um momento, seus olhos fixos nos meus, antes de dar um passo para mais perto. Meu coração disparou e eu me vi incapaz de desviar o olhar. Às vezes, ele começou, sua voz baixa e rouca. As coisas quebradas nos mostram algo que nunca teríamos percebido se estivessem intactas. Eu não sabia o que dizer. Suas palavras, sua proximidade, a intensidade em seus olhos, tudo parecia empurrar-me para uma borda que eu não sabia se estava pronta para atravessar. Senti sua mão roçar levemente a minha, um toque que parecia inocente, mas que incendiava cada nervo do meu corpo. Júlio, comecei, mas minha voz falhou. Ele deu mais um passo, sua presença tão próxima agora que eu podia sentir o calor de seu corpo. Eu não quero te causar problemas, Ana, ele disse, sua voz quase um sussurro, mas não consigo ignorar o que sinto quando estou perto de você. Fiquei imóvel, meu coração batendo tão forte que parecia ecoar em meus ouvidos. Queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras pareciam escapar de mim. Em vez disso, apenas fiquei ali, olhando para ele, deixando que sua confissão penetrasse. Se eu estiver errado, ele continuou, me diga. Eu não quero ultrapassar nenhum limite. Era a minha chance de recuar, de estabelecer a distância que eu sabia que era necessária. Mas em vez disso, minha mão encontrou a dele, os dedos entrelaçando-se instintivamente. Não era uma decisão consciente, mas uma resposta que vinha de algum lugar mais profundo, mais primitivo. Júlio respirou fundo, como se estivesse esperando por esse momento há muito tempo. Ele levantou a outra mão, tocando meu rosto com uma delicadeza que me fez fechar os olhos. Senti seus dedos traçarem minha mandíbula, seu toque suave, mas cheio de intenção. Você é tão linda, Ana, ele murmurou, sua voz tingida de emoção. Abri os olhos, encontrando os dele tão próximos agora. Cada fibra do meu ser gritava que isso era errado, mas também parecia inevitável. E então, antes que pudesse pensar ou hesitar, seus lábios encontraram os meus. O beijo foi suave no início, quase hesitante, como se ambos estivéssemos testando os limites do que era permitido. Mas rapidamente se aprofundou, a tensão que esteve entre nós durante dias, explodindo em uma onda de emoção e desejo. Suas mãos seguraram meu rosto, e eu me perdi naquele momento, esquecendo tudo, exceto o calor de seu toque e o sabor de seus lábios. O mundo ao nosso redor parecia ter desaparecido. O som distante do vento, o farfalhar das árvores, tudo se tornou um borrão enquanto nos perdíamos naquele momento. As mãos de Júlio seguravam meu rosto com uma firmeza gentil, enquanto seus lábios moviam-se com uma urgência que eu nunca esperava. Meu corpo respondeu antes que minha mente pudesse protestar, as mãos encontrando os contornos de seus braços, sentindo a força contida sob sua pele. Quando finalmente nos afastamos para recuperar o fôlego, nossos olhos se encontraram, cheios de uma mistura de choque e desejo. Ana, ele começou, mas sua voz falhou, incapaz de expressar o que estava claramente sentindo.
Eu sei, murmurei, mal reconhecendo a suavidade da minha própria voz. Eu sei. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Ficamos ali, tão próximos que nossos corpos quase se tocavam, tentando entender o que acabava de acontecer. Júlio finalmente deu um passo para trás, passando a mão pelo cabelo grisalho com um gesto nervoso. Isso, isso não deveria ter acontecido, ele disse, mas suas palavras não tinham convicção. Havia algo em seu tom que parecia mais uma pergunta do que uma afirmação. Talvez não, concordei, embora minha voz não tivesse a firmeza que eu pretendia. Mas aconteceu. Ele olhou para mim por um longo momento, como se estivesse decidindo o que dizer ou fazer a seguir. Então, sem aviso, ele deu outro passo para frente, pegando minha mão com a dele. Eu não consigo fingir que isso não significa nada, Ana. Você consegue? As palavras ficaram presas na minha garganta. Eu sabia o que deveria dizer, o que era certo, mas a verdade era que eu não conseguia. Havia algo entre nós que não podia ser ignorado, uma força que parecia puxar-nos um para o outro, apesar de todas as razões para resistir. Eu não sei, admiti finalmente, minha voz tremendo com a confusão e o desejo que se misturavam dentro de mim. Eu só sei que não me sinto assim há muito tempo. Júlio apertou minha mão suavemente, seu polegar traçando círculos na pele sensível do meu pulso. Eu também não, ele disse, sua voz baixa, quase um sussurro. E honestamente, eu não quero que isso termine aqui. Eu sabia que estávamos brincando com fogo, cruzando uma linha que não poderia ser desfeita. Mas, ao mesmo tempo, havia uma estranha sensação de liberdade naquele momento, como se estivéssemos nos permitindo sentir algo que ambos havíamos reprimido por tanto tempo. Sem dizer mais nada, Júlio me puxou para mais perto, seus braços envolvendo minha cintura enquanto ele me beijava novamente. Dessa vez, o beijo foi mais profundo, mais intenso, como se estivéssemos tentando compensar o tempo perdido. Minhas mãos subiram até seus ombros, agarrando-se a ele, enquanto o mundo parecia girar ao nosso redor. Quando finalmente nos afastamos, seus olhos estavam fixos nos meus, cheios de uma intensidade que me deixou sem palavras. Eu não quero te machucar, Ana, ele disse, sua voz firme. Mas eu também não consigo me afastar. Eu não sabia o que responder. Havia tantas razões para parar, tantas razões para colocar fim àquilo antes que fosse longe demais. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não queria. Júlio havia despertado algo em mim que eu pensei que estava perdido, algo que eu não estava pronta para abrir mão. Eu também não quero me afastar, confessei, minha voz quase inaudível. Mas o que isso significa para nós, para Carlos? O nome de meu marido pairou entre nós como uma sombra, lembrando-nos da realidade que estávamos tentando ignorar. Júlio fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando contra seus próprios pensamentos. Não sei, ele admitiu finalmente, sua voz carregada de emoção. Mas eu sei que isso é real, Ana, e eu sei que não posso fingir que não sinto o que sinto. A sinceridade em suas palavras me atingiu em cheio, deixando-me dividida entre a culpa e o desejo. Mas, no fundo, eu sabia que ele estava certo. Não podíamos ignorar o que estava acontecendo. Não podíamos fingir que aquilo não significava nada. Naquele momento, fiz a única coisa que parecia certa. Estendi a mão, tocando seu rosto com a ponta dos dedos. Ele inclinou-se ao meu toque, seus olhos fechando-se brevemente enquanto ele suspirava. Então talvez devêssemos parar de lutar contra isso, eu disse, quase sem acreditar nas minhas próprias palavras. Júlio abriu os olhos, e havia algo neles que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de alívio, esperança e determinação. Ele segurou minha mão contra seu rosto,
pressionando-a suavemente. Você tem certeza disso, Ana? Eu não sabia se tinha certeza de nada naquele momento, mas ao mesmo tempo havia uma estranha sensação de clareza, como se finalmente estivesse sendo honesta comigo mesma depois de tanto tempo. Sim, respondi, minha voz firme apesar da confusão em minha mente. Tenho certeza. Júlio não disse mais nada. Em vez disso, ele me puxou para seus braços novamente, segurando-me como se tivesse medo de me deixar ir. E enquanto nos perdíamos um no outro mais uma vez, eu sabia que havíamos cruzado um ponto sem retorno. Quando seus lábios encontraram os meus novamente, o peso das dúvidas e preocupações desapareceu. Tudo o que restava era o calor de seu toque, o ritmo acelerado de nossos corações e a intensidade que não podíamos mais negar. Júlio segurava meu rosto como se fosse algo precioso. Seus beijos tinham uma mistura de urgência e reverência que me deixava sem fôlego. Ele deslizou uma das mãos para minha cintura, puxando-me para mais perto, enquanto a outra segurava firmemente minha nuca, como se estivesse tentando gravar cada momento em sua memória. Minhas mãos, quase por conta própria, subiram por seus braços até repousarem em seus ombros. O calor que emanava de seu corpo era inebriante, e cada movimento seu parecia incendiar algo dentro de mim. Não sabia dizer por quanto tempo ficamos ali, mas parecia que o tempo havia parado. Quando finalmente nos afastamos, apenas o suficiente para recuperar o fôlego, seus olhos encontraram os meus, e a intensidade em seu olhar me fez tremer. Você tem certeza, Ana? Ele perguntou novamente, sua voz baixa e rouca, como se tivesse medo de ouvir a resposta. Porque se continuarmos, não haverá volta. Eu sabia disso, sabia que cruzar essa linha mudaria tudo, mas, naquele momento, a certeza que eu sentia era mais forte do que qualquer dúvida. Não respondi com palavras. Em vez disso, deixei minhas ações falarem por mim. Segurei seu rosto e o puxei para outro beijo, mais profundo, mais intenso, deixando claro que eu não queria parar. Júlio pareceu entender. Ele me segurou com mais firmeza e seus beijos se tornaram mais exigentes, explorando cada parte de mim que eu estava disposta a se oferecer. O mundo ao nosso redor desapareceu completamente. Não havia mais culpa, apenas o momento, apenas nós. Suas mãos começaram a explorar com mais confiança, traçando caminhos pela curva da minha cintura e subindo até meus ombros. Eu senti sua respiração quente contra a minha pele quando ele deslizou os lábios para meu pescoço, depositando beijos lentos e deliberados que enviavam arrepios pela minha espinha. Meu corpo reagia a cada toque, a cada movimento, como se estivesse despertando de um longo sono. Eu não conseguia pensar, não conseguia raciocinar. Tudo o que podia fazer era sentir, e naquele momento isso parecia mais do que suficiente. Você é incrível, ele murmurou contra minha pele, sua voz carregada de emoção. Eu nunca pensei que pudesse sentir isso novamente. Eu queria responder, dizer que sentia o mesmo, mas as palavras pareciam desnecessárias. Em vez disso, deslizei minhas mãos para seus cabelos, segurando-o mais perto enquanto ele continuava a explorar cada pedaço de mim com uma ternura que me surpreendia. Quando seus olhos encontraram os meus novamente, havia algo diferente neles, algo que parecia uma mistura de desejo e admiração. Eu não quero que isso termine, ele disse, sua voz cheia de sinceridade. Mas quero fazer isso da maneira certa. Quero que você saiba o quanto significa para mim. A profundidade de suas palavras me tocou de uma forma que eu não esperava. Júlio não estava apenas me beijando ou tocando. Ele estava me mostrando algo que eu não sabia que precisava. Uma conexão genuína, algo que ia além do físico. Ficamos ali,
envoltos um no outro enquanto a noite caía ao nosso redor. A oficina, que antes parecia apenas um espaço funcional, agora parecia um refúgio, um lugar onde podíamos nos permitir ser vulneráveis, onde o mundo lá fora não podia nos alcançar. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, não sabia como lidaríamos com as consequências do que havíamos começado. Mas, naquele momento, nenhuma dessas coisas importava. Tudo o que importava era o aqui e agora, a maneira como ele me fazia sentir, a intensidade de nosso vínculo. Júlio segurou minha mão, entrelaçando seus dedos nos meus, como se quisesse garantir que eu soubesse que ele estava comigo, independentemente do que viesse a seguir. Ana, ele começou, sua voz quebrando levemente. Eu nunca vou me perdoar se isso te machucar. Eu apertei sua mão, sentindo a honestidade em suas palavras. Júlio, a única coisa que me machucaria seria fingir que isso não aconteceu, que não significa nada. Ele fechou os olhos, parecendo absorver minhas palavras, antes de me puxar para mais perto e me abraçar com uma força que dizia tudo o que ele não conseguia expressar. Ficamos assim, em silêncio, nossos corações batendo em uníssono, enquanto o mundo continuava girando lá fora, alheio ao que estávamos construindo. Quando finalmente nos afastamos, ele segurou meu rosto novamente, seus olhos fixos nos meus. Eu não sei o que vai acontecer, ele disse, mas prometo que vou estar aqui, com você, para enfrentar isso. E naquele momento, soube que, independentemente dos desafios, tínhamos algo real, algo que valia a pena lutar.